Bom, pessoal, bom dia. Todo mundo me ouvindo aí, legal? Beleza? Desculpa aí um probleminha técnico. Eu tava com meu... Desculpa por duas coisas, né? Pelo atraso do início, tive um probleminha técnico. E desculpa por estar usando o Windows também, tá? Não deu certo minha placa de vídeo aí para conseguir passar. Aí tinha outro sistema operacional, consegui botar o Windows para funcionar. A gente vai conseguir passar. Mas, enfim, não sei se todos me conhecem. Meu nome é Alcion Júnior. Vou falar um pouquinho de mim já. Nós vamos falar vou explorar algumas falhas que diversos programadores cometem, né? No desenvolvimento dos seus códigos, nas suas aplicações web. E a gente vai explorar um pouquinho e mostrar como é que isso aí acontece. Obviamente, a gente vai falar como isso ocorre, né? Lógico que não são todos que cometem essas falhas, mas isso acaba acontecendo por diversos motivos, tá? E a gente vai entrar nesses motivos e como isso ocorre. Bom, antes da gente continuar, né, a nossa palestra da Campus Party, falar um pouquinho. Um aviso legal só para a gente entender. Primeiro que o meu empregador, né, não tem responsabilidade legal nenhuma sobre o que eu vou demonstrar aqui, tá? O que vai ser tratado e as informações que tem aqui e que são privilegiadas, eles também não têm nenhuma responsabilidade legal. E, obviamente, só um disclaimer para a gente entender, tudo que for passado aqui tem de todo sobre cunho informacional e para estudo, ou seja, educacional, beleza? Nada que está sendo passado aqui é para utilização ilegal, é só para a gente entender como funciona. Beleza, pessoal? Bom, falar um pouquinho quem que é Alcion Júnior. Hoje eu trabalho na Polpex, eu sou o chefe de segurança cibernética lá. Eu possuo 3 graduações em rede de computadores. Eu sou um pouco viciado, né? Estudo pra caramba, sou viciado em estudar. Eu tenho uma pós-graduação em redes pela Cisco. Eu tenho MBA em governança na área de TI e tenho uma pós em Cybersecurity. Tenho um mestrado na área de segurança cibernética também e agora estou parado, né, num doutorado porque eu estou um pouco sem tempo nesse momento, mas eu estava desenvolvendo um doutorado na área de segurança cibernética na UNB. Sou autor de um capítulo de um livro de segurança cibernética e de um livro na área de segurança cibernética também, vou falar para vocês já. Tenho algumas certificações na área de redes, de Linux e de segurança. Sou instrutor credenciado pela Exim, na parte de desenvolvimento seguro e na área de segurança cibernética também. E hoje eu sou o líder do capítulo OASP lá em Brasília. Não sei se vocês conhecem a OASP. Alguém aqui não conhece a OASP? O que é? OASP nada mais é que uma entidade não governamental, tá? Que ela trata para fazer estudos sobre vulnerabilidade web e disseminar a segurança da informação pelo mundo. E existem vários capítulos pelo mundo. Ali depois daquele totem ali gigante da Use Telecom, tem um capítulo OASP de São Paulo. Está tendo diversas palestras de segurança. Quem se interessar depois, passa lá. Eu até estou lá com o pessoal também do capítulo OASP de São Paulo. A gente bate um papo lá, bem bacana o pessoal. Tem encontros em São Paulo sobre segurança da informação. O pessoal bem gente boa lá, a gente bate um papo lá com eles também. A galera bem legal. Rola aqui em São Paulo, tem várias capitais do Brasil também, ocorrem encontros. A maioria desses encontros são gratuitos, então é bem bacana participar. Tem as comunidades em vários locais do Brasil e no mundo todo espalhado. Beleza? Não sei se vocês já viram esse livro aqui de Azabix, o capítulo 19, de segurança da informação, fui eu que escrevi a convite do Adail e do André Luiz Boni, Del. Esse livro fui eu que escrevi, Segurança Cibernética. Quem tiver interesse em adquirir depois, vocês vão achar no próprio site das Novas Edições Acadêmicas. Beleza? E existem 2 grupos no Telegram. Vocês já ouviram falar do Security Cache, até a camiseta que eu estou utilizando aqui. Hoje é o maior grupo de segurança da informação. Vocês estão ouvindo bem? Tá? É porque tem tanto barulho aí que eu não estou me ouvindo. O maior grupo de segurança da informação hoje, em língua portuguesa, o Security Cache, no Telegram.
Se vocês quiserem acessar, SecCast Oficial é o grupo, tá ok? E esse aqui é um grupo de desenvolvimento seguro. Quem tiver interesse também, tem diversas discussões sobre desenvolvimento seguro. Vocês podem entrar nos dois grupos aí. Então, quem quiser já ir acessando no Telegram lá, pode entrar, acessar. Várias discussões ocorrem no SecurityCast e no desenvolvimento seguro. Os dois grupos são do Telegram, é bem bacana. O maior grupo de segurança da informação hoje em língua portuguesa. Bom, o que a gente vai falar hoje rapidamente aí, sem ficar enrolando muito? A gente vai entrar nos conceitos agora, depois vai entrar mais na parte de demonstração do que ocorre nesses erros, tá? CSRF, clickjack, SQL injection, na parte de criptografia e falar um pouco de APIs também. Aí a gente vai falar da parte de como é que a gente faz para essa proteção desses códigos e vai depois entrar nas conclusões, beleza? Antes de entrar nisso aí, tem um vídeo bem bacana que eu gosto sempre de passar, que fala mais ou menos como é que é a vida do programador hoje, que é muito fácil quando o pessoal de redes bate na galera de desenvolvimento. O pessoal de segurança, principalmente, começa a bater na galera que desenvolve. Mas o mundo hoje do desenvolvedor é um mundo muito louco, né? Porque existem diversas ferramentas, diversos browsers, né? Diversas plataformas de sustentação e tudo isso hoje gira em torno, porque todo mundo quer uma coisa, né? Hoje a gente vê um monte de coisa. E esse vídeo eu acho que traduz muito como funciona, tá? Como funciona isso. Então tem a legenda aqui, eu acho que está bem legível, está bem bacana de entender. Eu vou passar aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu acho bem legal. Talvez muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo aí na internet. Só um segundo. Vai ser assim mesmo. O cara que paga as contas, né? Bom, galera, brincadeira à parte, né? Sem falar mal de qualquer tipo de ideia ou de qualquer linguagem. Meu amigo Javeiro ali já fica até puto comigo, Ricardo. Mas assim, esse é o mundo que a gente vive. A gente tem mais de
um monte de linguagem, um monte de plataforma, um monte de browser, e a gente tem que botar para funcionar, e tem a pressão do pessoal que quer que a gente entregue a ferramenta para funcionar. E aí vem aquela coisa, né? Tudo tem que ser para ontem, você tem que botar para funcionar aquele código. Aí vem a pressão do fornecedor, entrega aquele código, né? E você tem que terminar para funcionar, e pô, a tela de login não funciona. Aí chega lá o pessoal lá pro Ricardo, pô, bota para funcionar, e a pasta não tem a permissão, e o cara vai lá e bota o chmod 777, empurra para frente. Ah, não, depois a gente resolve essa permissão, né? E fica lá a pasta lá com disclosure para fora. Não, o pessoal da segurança não está sabendo não, bota lá e acabou, né? Ah, o senhor tá lá, não está nem sabendo disso aí, depois eu resolvo lá o que a gente faz. Aí acontece alguns tipos de coisa que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, falando um pouco de conceito, é uma coisa legal, que tem um anacrônimo aí que a gente chama de STRID, tá? E o que significa STRID? É um anacrônimo de Spoof, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service e Elevation of Privilege, tá? É uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, ainda mais quando vocês estão programando, uma coisa que eu acho bem bacana. E esse quadro que eu montei é um quadro resumo que eu acho bem legal para a gente ter, até ali no canto do quadro, sabe aquele JPG, aquele PNG que você fica salvo ali no dashboard, ali no seu desktop? Por quê? Apesar desse OWASP aqui, pô, o cara líder da OWASP trouxe o OWASP antigo, né? Na verdade foi preguiça de atualizar até hoje, né? Mas um dia eu atualizo, sabe que negócio? Um dia eu faço, procrastinando o tempo todo. Mas é mais para entender qual que é a ideia qual a correlação de cada um. Por exemplo, o primeiro que é o spoofing ali. Quando a gente fala de spoofing, a gente fala de quê? Forjando identidade, ou seja, o cara vai forjar a identidade, ele vai fazer um bypass ali na identidade de alguém. Ou seja, vai fingir algo ou alguém que você não é. Ou seja, ele vai quebrar a autenticação. Ele vai quebrar a autenticação de alguém, ele vai tentar forjar ser alguém que ele não é. Tá? E ele estaria associado a quais tipos de controle que a OWASP antiga, né? Que é o top 10 da OWASP antiga, é um projeto da OWASP que ele faz, que são as 10 maiores vulnerabilidades encontradas, assim, que são tentadas ser burladas pelas pessoas que tentam invadir os sistemas fazem. Seria a quebra de autenticação, que era o segundo, e a 3, que era o cross-site script, que era o XSS, que é um dos que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? O tampering, que seria a adulteração de dados, que é modificar os dados armazenados ou em trânsito. É alguém aqui, a tentativa de man in the middle, tá? Ou a tentar acessar um dado armazenado. Ele está ligado ao quê? À integridade. Aí está um dos queridinhos do pessoal que invade sistemas, que é um SQL injection, por exemplo, ou um XSS também, que está relacionado, ou a mudança, né, um direct object de referência, uma alteração de referência de objeto, há uma exposição de dados sensíveis, tá? Ou esse da pasta que eu comentei, né, um 777 numa pasta, uma pasta que não poderia estar aberta para a internet, mas está. Repudiation, ou seja, rejeição, negar o que se fez ou o que se não fez, ou seja, eu não repúdio. Você mandar um e-mail e falar assim, não, esse e-mail não foi eu que mandei, alguém mandou esse e-mail por mim. Alguém que tenta fazer um não repúdio. O Information Disclosure, né? Divulgação de informações. É quando você tem uma quebra de confidencialidade. Alguém tem acesso à informação que não deveria ter dado esse acesso. Negação de serviço, que é o D do Denial of Service. É negar um serviço, ou seja, deixar de um sistema estar disponível para alguém. E por último, elevação de privilégio, que é você fazer algo sem permissão, autorização. Alguém conseguir bypassar um controle que exista, tá bom? Então, nós temos esse aqui e o correlacionamento dessa última coluna aí, que seria um dos top 10 da OWASP, tá? Então é legal sempre ter esse controle. Mas o que eu faço dessa brincadeira com vocês? Mas nessa pressão toda que existe desse fornecedor querer tudo para ontem, tá pressionando vocês e querendo saber que você querendo que você entregue logo querendo que você entregue logo com pressão, aí acontece que você vai entregar, não vai funcionar, né? Vai acontecer esse tipo de coisa. Você vai ter que arrumar a roda do carro furada andando. Né? Vamos ver se o outro vídeo vai funcionar. Não vai funcionar também, né? Mas eu vou mostrar para vocês que o vídeo é legal. Putz, ainda bem que eu não fechei. Ou você tem que arrumar o trilho do trem enquanto o trem está andando.
É correção de bug enquanto está fazendo. Tá o cara da segurança apontando, você entregou o código e você está lá. O trem está andando, teu fornecedor te pressionando e você dando um jeito enquanto teu código está lá funcionando. E aparece outro bug. Você tem que se virar nos 30 para a produção não parar. Senão o trem vai desencarrilhar. E assim continua você trabalhando. Agora eu perdi o mouse. Puta, legal. E aí você vai para a reunião e você vai encontrar com o cara da segurança, teu chefe, puto. Por quê? Ele te pressionou, ele te apertou, você fala, tinha que entregar, aí você encontra com o cara te olhando desse jeito, né? Vai chegar ele com a Lucille na mão, você se virou noite, entregou cheio de problema, trabalhando desse jeito e acaba encontrando com o teu chefe, puto. E aí você tem que se armar de algumas coisas, tem que entender um pouco como funciona. E essa minha palestra que eu vou mostrar agora é mostrar esses furos, como é que o hacker pensa, né? Ou seja, como é que você tem que pensar, quando a gente fala de hacker, né? A gente tem a impressão do que é um cara sempre que faz mal, não. O hacker é como você tem que imaginar que você é. Você tem que imaginar como um hacker faz. O hacker é aquele cara que veio, aquela ideia de hacker, é aquele cara que imagina sempre fora da caixa. É isso que eu passo. Você tem que imaginar como um hacker, tá? É o cara que pensa fora da caixa. Ou seja, como é que aquele cara que vai tentar invadir o meu sistema, que vai tentar burlar um controle meu de segurança, pensa para que eu deixe meu código mais seguro. Então a ideia dessa palestra aqui é mostrar esses cinco principais erros, que está ligado um pouco do que a Top 10 faz, mas são 5 erros que são os mais explorados, para que você entenda como tratar as principais falhas, para que dessa forma você traga maior proteção para o seu código e mitigue ao máximo e deixe menos furos para que isso aconteça, tá bom? A gente vai um pouco mais para o hands-on agora, tá? Então eu vou ficar passando aqui, vou apresentar algumas coisas. Para o primeiro exemplo, ele vai ser um pouco mais mostrando aqui. Então, isso aqui é um exemplo de um cabeçalho, de um GET, o método GET, de como funcionaria eu fazendo, por exemplo, uma transação bancária, tá? Isso aqui seria eu enviando, por exemplo, um form, tá? Um formulário bem simples de uma transação bancária. Isso aqui seria um cara fazendo o quê? Eu fazendo uma transação do Beto num valor de R$100. E esse aí seria meu pacote, falando assim, ó, envie R$100, um valor, a quantia 100 de alguma coisa, para o Beto. Então o pacote sairia dessa forma. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria a manipulação dessa informação se não houvesse o quê? Um controle de sessão, tá? E aí como é que funciona? Isso aí seria o primeiro form. Você chega lá, está lá no seu hotel, usando o Wi-Fi, ou usando a rede cabeada aqui da Campus Party, tá? Está ali usando a rede cabeada, e tem um monte de gente usando essa mesma rede cabeada. Na hora que você dá o comando, a sua informação vai sair por essa rede cabeada, e aí vai estar lá o notebook do Alcion, por exemplo, ligado ali, e eu estou usando um Wireshark, e eu estou vendo aquela informação passando. Aí eu vejo assim, poxa, não tem nenhum controle de token, não tem nenhum controle de sessão nessa comunicação, e eu estou vendo esse pacote passando e indo para um... Aqui não tem, né? Nesse aqui não botei. Mas está indo para um domínio X. Poxa, interessante. O cara está passando sem nenhum controle de token, sem nada. Então significa que eu posso tomar essa conexão para mim. Eu posso me passar por essa conexão. Eu posso tomar essa conexão e falar assim, ó, em vez de mandar para o Beto, mandar para uma conta que eu queira, um valor que eu queira. Por quê? Porque se está saindo por essa conexão, eu posso falar, em vez de mandar para o Beto, mande para outra pessoa, para a conta de uma pessoa que eu queira. E como é que funcionaria isso aí? Quando ele mandou para aquela requisição, como é que seria esse GET? Seria mais ou menos isso, ó. Ele manda na URL, aquele pacote GET vai ficar lá, ó. No endereço tal, X, né, URL ali antes, ficaria um transfer.do, né, aí, ó, account do Beto e quantidade seria o amount ali, 100, no pacote, e o host ali é o bank.com. Ali é o domínio, banco.com, tá? E aí depois o Beto fez uma outra transferência, no valor agora de 50, tá ok?
Aí eu vi esses dois pacotes passando, eu falei, olha só que interessante, não tem um controle de sessão. O controle de sessão ali é falho. Aí o que foi pensado? Falei, opa, sabendo disso, olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte então, vou mudar a conta. Eu utilizei um nome aqui, mas imagine que seja um número de conta, né? Pode ser uma coisa mais elaborada, isso aqui é só para a gente ilustrar. Se não tivesse um controle de sessão maior. Se você tiver um token que não autentica, se não tiver um controle de hardware, tem muito mais métodos mais sofisticados. É só para a gente entender num controle mais simples, tá bom? Eu vou lá e coloco, ó, que vai para essa conta de um hacker, né, um nome qualquer, e uma quantidade de 500. E aí, seria como se fosse, modificando a URL, mandaria essa URL aqui, ó, account hacker e a quantidade de 500. Muitas vezes, quando você vai fazer uma autenticação, alguma coisa, vocês veem que aqui geralmente vem um token de autenticação que é muito maior. Vocês veem que esses tokens, às vezes, pode ser por sessão, pode ser um token que ele vai fazer um cálculo que usa um cookie que está na sua máquina, que ele vai fazer um cálculo. Então você pode burlar, você pode pegar aquele cookie e tornar ele seu. Tem várias outras formas também que mesmo que utilize uma forma que é mais rebuscada, digamos assim, que melhore a segurança, você consegue também pegar aquele cookie e torná-lo seu, tá? Mas aqui é somente para elucidar um tipo de ataque que pode ocorrer, tá bom? Vamos para um outro aqui. Um outro aqui seria um do ClickJack. No ClickJack eu já consegui fazer uma demonstração melhor, tá? Eu vou tentar duplicar a tela aqui, vamos ver se ele vai funcionar, ou se eu vou cagar a apresentação toda aqui. Duplicou, né? Não sei se vocês conhecem o Plunker. O Plunker ele era tipo um simulador que você consegue colocar o código, ele simula como se fosse uma página, tá? E aqui eu fiz o quê? Fiz uma publicação aqui de um código, e esse código eu fiz para mostrar como é que é o ClickJack. O que é o ClickJack? Depois eu aumento aqui para ficar melhor para vocês entenderem. O ClickJack nada mais é que o nome já diz, é o sequestro de clique, tá? Às vezes você vai clicar num site, num botão, e é um outro. Vocês estão vendo ali que está meio confuso aquele nome ali, tá? Se vocês tentarem entender aquele botão ali, vocês estão vendo que está tipo assim, clique aqui e rate it, ou seja, qualifique aqui e clique aqui, está meio um sobreposto no outro. Foi de propósito. Aqui eu coloquei para utilizar a opacidade 0.5, tá? Por quê? Imagina que você está nessa mesma rede cabeada aqui. Então, nessa mesma rede que você está cabeado, você está lá acessando, aí chega o Alcion e faz uma injeção nesse código HTML de uma requisição de um site que você pediu. Então, você foi lá e tentou acessar, sei lá, campuseiro.ro. É campo.ro, né? Sei lá, o site aqui da Campus Party para você autenticar lá e classificar depois minha palestra lá para dar um like lá, né? Se foi meia estrela, menos meia estrela, sei lá, né? Falar que foi ruim pra cacete, bom. Aí você vai chegar lá e classificar a palestra do professor Alcion. Na hora que você for lá classificar a palestra do Alcion, aí você foi entrar lá, e aí você tem que fazer o login. Na hora que você foi fazer o login para clicar num botão qualquer, eu cheguei o quê? Vou fazer o sequestro dessa sessão. Né? Aliás, vou fazer a injeção nessa sessão. Para fazer a injeção nessa sessão, na hora que você for fazer o negócio, eu vou fazer um ataque chamado de main the middle. Na hora que você for jogar essa sessão, eu vou injetar uma URL nessa sua vítima, que seria aqui, ó. Eu consigo pegar e jogar para você aqui, certo? Existem várias ferramentas para isso, tá? Depois a gente conversa, eu apresento para vocês, tá? Tem várias ferramentas, acho que tem tendo várias palestras até do pessoal, acho que é da For Linux, tem o pessoal da Flipside também está dando várias palestras aí, o pessoal bacana também está dando algumas palestras aí bem legal para quem é iniciante e tal. A gente conversa, estou ali no pessoal da WASP também, a gente pode conversar, mostrar para vocês umas ferramentas interessantes para a gente fazer tudo de cunho educacional, tá, galera? Então você faz a injeção ali naquele código, beleza? Muita gente estava utilizando essas ferramentas aqui para injetar código de mineração de Bitcoin. Então o pessoal entrava lá no site, você injetava aquele código dentro do site, injetava ali e você ficava minerando Bitcoin dentro de aeroporto, dentro de Wi-Fi de hotel. Mas enfim, vamos continuar. Aí você injeta ali. E aí o que acontece? Quando você injeta no site na vítima, você coloca aqui. Qual que é a ideia?
Aqui, na verdade, eu estou injetando para que você, em vez de clicar e ir para um site que realmente era, eu quero que você seja direcionado para o site qual? Aqui está já... Aqui é o load do meu código, tá? Então, eu quero que você seja, em vez de direcionado para o site oficial, eu quero que você seja direcionado para o meu facebook.com. Eu quero que você dê um like, por exemplo, na minha foto. Sabe aquela história de capturar like em foto? Isso aí, um tempo atrás, estava... Pode ser o quê? Pode ser para você minerar um Bitcoin, para minerar qualquer outra coisa, fazer, né? Redirecionar para outro site malicioso, para baixar um vírus, sei lá. Né? Então, em vez de você clicar para dar um hate na foto do Alcion, na palestra do Alcion, eu estou mostrando para você fazer o quê? Fazer um download de um vírus. Tá ok? Agora sim, não, mas tudo bem. Você está mostrando aqui que você colocou um botão em cima do outro, né? Como seria realmente para o cara nem ver o que está acontecendo? Eu posso botar ele transparente, sem opacidade nenhuma, tá? O exemplo está aqui, ó. Coloquei, ó, na outra aba aqui, ó, com opacidade 0, tá? E aqui, ó, você não está vendo, o botão existe. O click here que você está vendo normal é aqui. E o botão do I like it, ó, sumiu. Não está aparecendo aqui, ó, I like it, tá vendo? Só aparece o click it. Eu vou clicar em cima do botão, ele vai falar, você está indo para o Facebook. O site, like pressed, facebook.html. Entenderam qual que é a malandragem? Ele está transparente. Você não está vendo, porque no código aparece transparente. Existe algum tipo de proteção para isso? Lógico que sim, tá? Aqui é um exemplo. Você coloca dentro do seu código, dizendo que você coloca no seu código proteção contra um negócio chamado iframe. Tá? O nome disso aí são frames que você coloca. Você pode injetar iframe. Então, se você coloca proteção contra frame, e muita gente não coloca proteção contra frame, tá? Os WAFs hoje, né, são o firewalls de camada 7, que a gente fala, né, são firewalls que trabalham em cima de camada 7 para proteção, Web Application Firewall, que trabalham em cima de aplicação web para proteger vulnerabilidade em aplicações web. Então, eles hoje, geralmente, quando as aplicações web não têm, os Web Application Firewalls vão lá e trabalham nesse tipo de proteção. Então, já colocam esse tipo de Web Application, já botam esse tipo de proteção, iframe, site. Então, se o desenvolvedor esquece de colocar isso, eles já colocam em pacote esse tipo de proteção para fora, ou já bloqueiam para vir evitar esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Tranquilo essa parte? Bem light, né? Mas são problemas que a pessoa coloca e esquece de colocar. Se não tem esse tipo de proteção na rede que você coloca, no tipo de código que você coloca, o cara usa seu site como ponte e faz a captura de clientes e acaba seu site sendo colocado como assim. Então, vamos lá. Clickjacking, está vencido. SQL Injection. SQL Injection, muita gente tem um mito, né? Queridinho dos hackers aí por muito tempo, ainda é. No top 10 da OASP, o último relatório que saiu, continua sendo um grande mito. O grande mito não, vastamente utilizado. Por quê? Porque é o que dá visibilidade, né? É porque o cara entra e rouba os dados que tem lá. É porque onde o cara entra e picha o site. É porque onde ele aparece. Então o cara vai lá entrar e vai fazer o dump dos seus dados. O cara vai entrar lá e vai zerar a sua base de dados, vai fazer a pichação do site, vai tirar o que tem de informação, o cara vai postar. E hoje está na moda, né, o cara entrar lá e fazer o dump e faz o sequestro, né, e fala assim, ó, entra lá e fala, ó, fiz o dump de 500 mil de usuários da sua base. Se você não me der um dinheiro, eu vou colocar isso na rede mundial. E os caras não pagam, como aconteceu nos hotéis Radisson, como aconteceu com 2 milhões na AT&T ano passado. Vocês devem ter visto aí que agora a moda do final do ano passado para cá está sendo agora a exposição de dados aí e o roubo de informação das grandes empresas, ainda mais com a LGPD e com a europeia, que é similar à nossa. A nossa é similar à europeia, né? Então, a proteção de dados pessoais no mundo está sendo visada, o pessoal está usando isso como uma moeda de troca, né? Então, o pessoal está utilizando muito isso aí, os criminosos cibernéticos, se a gente pode chamar assim, estão fazendo isso. O que é o SQL Injection? Nada mais é
Quem trabalha com banco de dados aqui? Beleza, muita gente. Quando você quer fazer uma query no banco de dados, você dá um comando similar a esse aqui de cima, não é? Ou parecidos com esses aqui de cima. Você quer fazer um select no banco de dados. Quando você utiliza um SQL injection, você vai fazer uma coisa parecida, só que na linha de comando utilizando campos no linha de comando não, desculpa. Utilizando o formulário, um form de usuário e senha, um formulário de um search da base de dados do seu site, ou no próprio linha de comando lá onde você vai digitar o endereço. Só que você vai usar coisas similares, a lógica matemática, para roubar os dados via browser. É só isso. Em vez de eu dar um select from users, username, igual username e password, eu vou simplesmente colocar verdadeiro ou verdadeiro igual verdadeiro no campo de usuário e vou colocar verdadeiro igual verdadeiro ou verdadeiro igual verdadeiro no campo de senha e vou dar enter no usuário e senha e vai me aparecer o login, ou seja, eu entro no sistema como admin geralmente. Porque o admin geralmente é o primeiro usuário, né? Do banco de dados, geralmente é, né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes o pessoal que faz o sistema esquece de uma coisa simples. Não trata, tá errado aqui, né? Mas não trata caractere especial quando vai dar o formulário. Aí o cara deixa usar aspas simples. Por que eu vou deixar criar um usuário com aspas simples no meu banco de dados? Precisa disso? Por que eu não trato para não deixar? Isso é um tipo de ação que você faz, tratar coisas simples, tá? Então, aquilo ali seria a mesma coisa aqui. Se você fizer esse comando, não seria parecido com esse aqui? Não é a mesma coisa? Não é, pessoal? Mesma coisa no meu banco de dados, tá? Se eu fizer aqueles dois ali de cima, no meu submit, daria a mesma coisa de eu fazer um select from, tá? Então a gente vai brincar mais ou menos disso aqui, beleza? O que eu fiz? Obviamente que aqui é de cunho educacional. Eu não ia fazer. Isso aqui é um site bedstore.net. É uma máquina virtual que eu levantei aqui no meu computador. Ele é um site para ficar fazendo esse tipo de teste, tá bom? Então vocês podem baixar, tem uma ISO na internet, vocês baixam, levantam na máquina virtual, vão brincar, vão entender, certo? Para fazer esse tipo de teste, entender como é que funciona. Então, aqui nada mais é um site que simula uma store, uma loja virtual. E aqui vocês vão ter, por exemplo, aqui, o que tem de novo. Vou clicar aqui e vou ver, aqui vende óleo de cobra, rabo de coelho mágico, né? Código perfeito, enfim. É uma loja normal que vende coisas na internet. Aqui eu vou poder assinar um livro de visita, ver tal e etc. Bom, tem um login, tem meu carrinho de compras e aí vai. Então vamos começar aqui. Eu, como não tenho a cabeça, não vou decorar tudo aqui, né? Fazendo um teste simples. Por exemplo, fazendo esse teste aqui, como eu falei para vocês, se eu for usar aquele comando lá inicial, né? Usando a aspa simples, ou igual a 1, e fizer um search, concorda comigo que eu tinha que tratar esse caractere especial, eu não tinha que dar um search e dar certo. O que um usuário meu vai pesquisar aspas duplas, aspas simples no meu banco? Não tem por que ele fazer esse tipo de pesquisa. Ele tinha que bloquear, falar erro, não existe produto, enfim. Ou tratar simplesmente, dar uma limpa. Ó. Se botar aspas simples, ignora e faz só o que for caractere normal. Mas ele vai lá e acha. Vocês lembram que não existia isso aqui, né? Item de teste. Já começou a aparecer umas coisas estranhas já. Achou um item de teste, né? Apareceu coisa estranha lá dentro. Né? Então você começa a achar algumas coisas. Como o meu tempo está acabando até por esses problemas técnicos aí, eu vou dar uma agilizada até. Mas aí você começa a fazer umas coisas assim. Você começa a fazer umas pesquisas, né? Por exemplo, eu começo a fazer uma pesquisa com esses mesmos caracteres especial e aí eu vou fazer um teste, digamos que eu faço um teste procurando uma base de dados, fazendo union dentro, fazendo pesquisa procurando union select no database chamado userdb.
Ou seja, eu quero que tenha, procurando que tenha um UserDB, ou seja, uma database de usuário. Olha só o que ele me traz. Me trouxe um erro. Ou seja, já tá uma outra coisa errada aqui dentro, que é o tal do Information Disclosure. Ele está me trazendo informações dizendo que item number, sdesk e ldesk. Ele já está me trazendo dizendo que tem mais colunas dentro dessa tabela. Ou seja, a tabela existe e tem mais itens na tabela. O seu usuário não tem que saber que existem tabelas. Ele não tem que saber. O que ele tinha que trazer de erro? O máximo ali. Not found, acabou. Erro, volte para a página. Ou no máximo ele dava um reload, falava errou, erro, acabou. Seu usuário não tem que saber esse tipo de erro, tá? MySQL executou uma falha, falou ó, do UserDB, disse que existe na linha tal. Ainda apareceu aqui, ó, user local, Apache, CGI bin, bad storage, CGI. Não tem que dar esse tipo de erro, ele não tem que saber nem a path que tá. Então começou um monte de... Já está cheio de erro essa aplicação, ele está te dando um monte de informação que você não deveria ter. Mas enfim, vamos lá. Aí olha só, item number, description, aí você começa a pensar, olha só o tanto de coluna. Talvez aqui eu consiga mais informações. Avançando para o que a gente pode chegar, a gente consiga mais informações aqui. Eu já sei que existem 4 colunas. Eu vou já puxar e dar esses aqui, ó. Coluna 1, 2, 3, né? Mais uma coluna que eu vou pesquisar. Eu já falo assim, ó, me limite a mais 4 colunas. Eu vou e faço uma pesquisa aqui no UserDB. Vamos ver o que ele me traz. Olha só. Me trouxe a informação dizendo qual que é o tipo de a versão do banco de dados. Deu alguma falha aí, brother? Deu um probleminha, a gente vai continuar. Então ele me deu uma versão. E existem outras aqui que a gente vai listando e eu vou trazendo, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, quando for voltar. E aí vai mostrar para mim o quê? Vai mostrar qual que é o usuário da tabela, eu consigo listar o usuário, consigo listar no banco de dados o usuário administrador, consigo listar qual é o tipo de usuário que tem na tabela. E aí você consegue listando outros tipos de coisa. O admin da tabela. E aí você sai sabendo, consegue até zerar a senha, você consegue fazer o dump da tabela. Ou seja, por quê? Porque eu estou dando com a aplicação, que ela tem direitos administrativos no banco de dados, consigo fazer o quê? Consigo dar comandos no banco. Então você consegue dar o comando de dump, você consegue dar o comando de apagar, você consegue dar o comando de incluir, porque você tem problemas administrativos, né? Ou seja, que você tem permissão de dar lá. Porque você aceita caractere especial dentro do campo de search, dentro dos campos de critério. Assim como também nos outros campos que a gente vai ver. Por quê? Problemas de permissão dentro do seu sistema, dentro da sua aceitação da sua aplicação web lá. Beleza? Então, a gente vai ter esses probleminhas aí. O ideal é você fazer o quê? Você tem duas opções. Ou você ignora, como eu falei, você chega lá, na hora que o cara digitar, você fala lá pro cara, ó, não aceita esse caractere, ou você filtra. Quando o cara digitar, ele vai lá, pega lá o filtro, o negócio, não aceito isso, eu não ia aceitar só, no caso lá é aparecer só OR e o número 1. Então é pesquisar só por OR e 1. Pronto. Aí não vai ser nenhum comando que vai ser dado dentro do banco de dados da tabela. É pesquisar por OR e 1, que não ia ser dado um comando dentro do database, tá? Enquanto o pessoal lá está terminando de ajustar, e só para continuar simplificando, esse tipo de comando, você fala assim, ah, mas é só um search. Se vocês forem entender, tá? Como é que funciona isso aí? É a mesma coisa de um search na pesquisa, ou seja, vai estar lá no header do cabeçalho. Se vocês verem, lembra que apareceu lá badstory.cgi? Logo depois tinha interrogação igual naquele outro. badstory.cgi, interrogação, e logo depois vai lá estar o search criteria. Eu vou mostrar para vocês logo depois que retornar ali o negócio. Então vai lá, search criteria,
e vai estar lá o código todo. Bom, vou dar continuidade aqui, depois a gente volta para essa demo. Aí tem mais outro, o de criptografia. Uma coisa interessante para a gente entender criptografia. Primeiro, botem na cabeça de vocês, criptografia boa não é a criptografia que é escondida, tá? Criptografia boa, ela é baseada na chave, ou seja, o segredo tem que ser a chave, tá? Então vocês vão ver assim, muito assim, criptografia tem que ser aquela que o cálculo matemático, aquele que ninguém conhece, que a gente esconde. Não. Eu acho que a visão que todo mundo tem hoje é que a criptografia tem que ser aquela que todo mundo conhece como o cálculo é feito e que a chave que se é que ela tem que ser protegida. E a troca de criptografia. Então, assim, ela é a única coisa que realmente deve ser secreta. E aí vem a história da questão de como você guarda a senha. Hoje ainda tem muitos bancos de dados, não sei se vocês já foram recuperar sua senha, fala assim, quero recuperar minha senha. Aí você bota seu e-mail, aí chega a sua senha em texto claro. Já aconteceu isso com vocês? Essa é a pior situação. O cara guardar sua senha em texto claro em banco de dados, pelo amor de Deus. Aí tem a menos pior, que é o cara guardar a sua senha utilizando um hash único para calcular a senha de todo mundo. Né? Isso acontece. Por que ele é ruim? Porque se todo mundo usar, por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o cara utilizar um hash único para calcular, concorda que todo mundo vai ter aquele hash igual? E, ou seja, se for multiplicar todo mundo por esse hash único, todas as senhas que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vão ser iguais. Se o cara olhar aquele padrão em cima do banco de dados, ele vai ver que aquele padrão é igual para todo mundo. Fala, pô, isso aqui deve ser igual para todo mundo. Beleza? E aí é o seguinte, qual que é o ideal? O ideal é usar o hash diferente para todo mundo. Então assim, o usuário A tem um hash X e a senha dele. O usuário B tem o hash Y que vai ter a senha dele. Você faz o cálculo de hash com aquela senha que vai dar uma senha diferente, tá? E assim ele vai ser multiplicado com diversas pessoas, com diversos usuários diferentes. E aí você vai ter sempre uma senha. Por mais que todo mundo use a mesma senha, todas as senhas vão ser diferentes. Se alguém conseguir acessar o banco de dados, ele nunca vai conseguir achar um padrão único de senha, por mais que todo mundo use a mesma senha. Fechado? O nome dessa técnica que usa uma senha, que usa um hash diferente para cada um, é chamada de Salt and Pepper. Beleza? Decore isso aí, tá? Bom, e só mais uma coisa rápida, é cuidado com o uso de APIs, tá? A API é uma coisa segura, etc., mas os usuários do Redson, aqueles redes de hotéis que roubaram os diversos clientes dele com passaporte, bancos, etc., cartões de banco que foram roubados agora, foi uma API furada que eles estavam usando, sem uma autenticação. Então, usem JSON Web Token, tá? Cuidado com a API que vocês botam para fora. Tem que tomar, devido às proporções, tem que tomar cuidado com o tipo de web token que vocês utilizam para fora, para não ter a falha na autenticação e etc. Beleza? Só para a gente ir fechando aí. Como proteger o código? Então, a forma de proteção de código hoje, tá? É a codificação defensiva, é você tratar esses problemas antes que você tenha o problema. Então você faz a proteção, utiliza a codificação defensiva antes de aparecer. Então a gente tem essa nova categoria, a gente chama de codificação defensiva, fazer o software que se comporte de maneira mais previsível, apesar de evitar entradas inesperadas do usuário, como eu falei, com aspas simples, duplas e etc., tá? Para evitar qualquer tipo de problema que tenha com código-fonte mais compreensível e etc. Fazer sanitização, convertendo, como eu falei, convertendo algo que é considerável menos perigoso para ser de forma segura. Ambas as entradas e saídas podem ser higienizadas, usando decapagem ou substituição, como eu falei, tentando tratar antes que o problema ocorra, você trata aquilo ali antes que entre numa produção, tá? Essa que é a ideia da codificação segura que eu bati bastante com vocês aqui agora. Pessoal, só para a gente fechar aqui, só para a gente pensar um pouco, ficar na cabeça de vocês.
Uma parte de Sun Tzu que eu gosto muito, sempre levo nas minhas palestras, é o seguinte: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo vai lutar sem batalhas com nenhum perigo de derrota. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, vai ter chance de vitórias e derrotas iguais. Mas aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, as chances de derrota serão totais. Então, saiba sempre como o hacker pensa para invadir a sua rede e utilize isso para se defender. Porque é assim que ele vai tentar te invadir. Então pense sempre, o cara vai tentar me invadir dessa forma, vai tentar burlar meu sistema assim, e é dessa forma que eu vou proteger meu código, evitando qualquer tipo de problema. Tá bom, galera? Pessoal, agradeço a todos vocês, eu não vou conseguir abrir para perguntas, tá? Obrigado por ter participado. Depois eu vou conversar com vocês, eu vou ter uma outra palestra, por causa dos problemas técnicos aqui, eu tive que dar uma corrida. Peço desculpa para os senhores aí pelo problema que ocorreu. Amanhã eu vou ter uma palestra de novo às 10 horas da noite para falar sobre como desenvolver o profissional de desenvolvimento seguro. Explico com mais calma, a gente entra em alguns pontos aqui, vai ser nesse mesmo palco 10 horas da noite. E aí a gente faz os sorteios dos brindes com mais calma lá, vou falar um pouco da Imaginário, tal, com vocês, vou sortear as camisas do Security Cash, 10 horas da noite aqui com vocês, beleza, pessoal? Obrigado aí, desculpa pela correria, valeu, pessoal.